Vamos lá então, gente. Semana com muita notícia aqui, Supremo Tribunal Federal fazendo nós, jornalistas, trabalharmos bastante com gosto durante esta semana. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República e manteve para a próxima terça-feira a cariação na investigação sobre o Banco Master. A reportagem é dela, Luciana Amaral. Toffoli rejeitou o pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por volta das 11 da noite da véspera de Natal. O ministro concluiu na decisão que já há motivos para promover a acariação na atual fase da investigação. Significa, na prática, que o ministro entende haver contradições claras nas descobertas do inquérito que tramita em sigilo no seu gabinete. A acariação entre Daniel Vorcaro, dono do Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Ailton de Aquino, diretor do BC, vai ser realizada no penúltimo dia do ano, terça-feira que vem, por videoconferência. O objetivo é confrontar versões sobre a suposta fraude de 12,2 bilhões de reais na operação frustrada de venda do Master para o Banco de Brasília. A acariação é utilizada pelo juiz normalmente a pedido de investigadores, quando há contradições ou eventuais omissões nos depoimentos. Só que neste caso, o ministro determinou a acariação dos executivos e do diretor do Banco Central antes mesmo de ouvir os investigados no inquérito, ou seja, sem que houvesse a possibilidade de constatação de eventuais contradições. A CNN revelou que a ordem do ministro pegou de surpresa investigadores, procuradores e integrantes do Banco Central. A avaliação colhida pela CNN é de que a determinação é precipitada e de que a acariação não é uma necessidade da investigação neste momento. Professor Gustavo Sampaio, se fosse um juiz de primeira instância tomando essa mesma decisão, a segunda instância derrubaria essa decisão? Talvez. É que nós estamos aqui, Caio, diante de uma contradição aparente de dois cenários. Porque a acariação, como dito e como previsto no artigo 229 do Código de Processo Penal, aliás, como previsto até para o processo civil no artigo 461 do Código de Processo Civil, ou seja, eu estou querendo dizer, é uma ferramenta usual, a acariação se destina a fazer que a verdade apareça quando existem depoimentos contraditórios, provas contraditórias, testemunhos contraditórios, ou quando uma parte, uma testemunha entram em rota de contradição. Porque, a priori, o que se quer é fazer um instrumental probatório, produzir-se uma prova no processo ou na fase de investigação. A acariação é uma confrontação. A acariação é um ato de colocar face a face para que a verdade apareça quando a verdade está dentro de um ambiente contraditório, sem conseguir ser devidamente identificado. Quando tudo está no começo, quando tudo está no exórdio, Caio, e nós não temos ainda essas aparentes contradições, para que uma acariação? Por outro lado, por que eu falei de dois cenários, e aqui concluo, por que eu falei de dois cenários que são cenários complexos? Porque, por outro lado, todos nós, analistas do direito, jornalistas, juristas de um modo geral, tem dificuldade de opinar porque tudo está correndo em sigilo, em segredo de justiça. Ora, quando se decreta segredo, fica até difícil fazer essa análise. Eu sempre, Caio, presumindo boa-fé do aparato do Estado, eu quero imaginar que haja alguma coisa muito grave, mas muito grave, que esteja escapando ao nosso conhecimento, até porque tudo está em sigilo, e que justifique essa acariação, porque, do contrário, nós estamos num momento muito inicial para que seja razoável que se determine uma acariação, sobretudo, para concluir mesmo, uma acariação que não envolve apenas o ex-presidente do BRB e o presidente do Banco Master, mas uma acariação que envolve aí um constrangimento imposto sobre uma autoridade da maior autarquia do sistema financeiro brasileiro, que é o Banco Central do Brasil, o banco de cátedra do sistema financeiro nacional. Então, tudo ainda muito às ocultas, Caio. Daniel, o Banco Central está preparado para esse escrutínio?
Cara, tem um problema aí. O Banco Central, no fundo, está um pouco indignado e se sentindo um pouco intimidado com essa iniciativa do ministro Toffoli. A gente tem um problema nisso tudo, que é o seguinte: o que a gente tinha objetivamente, e ainda tem, é uma investigação criminal contra o Banco Master e contra o BRB por uma suposta fraude que pode chegar, segundo as investigações iniciais, a 12 bilhões de reais. E que todo esse negócio teria sido uma espécie de cortina de fumaça. Muito bem, isso é uma coisa. A outra coisa é se o Banco Central, por acaso, teve alguma falha ou omissão regulatória como fiscalizador do sistema financeiro. Por exemplo, hoje circularam versões de que o ministro Toffoli gostaria de saber se os alertas disparados ao Banco Central não teriam sido suficientes para uma postura mais intervencionista do Banco Central com o Banco Master. Tudo bem, isso é uma questão que pode perfeitamente ser discutida e pode ser investigada. Agora, a investigação criminal, por hora, não está relacionada a isso, está relacionada a uma fraude entre Banco Master e BRB. Então, acaba sendo estranho colocar tudo isso no mesmo bolo neste momento e questionar, como está sendo questionado pelo TCU, se o Banco Central acertou ou se precipitou na liquidação do Banco Master. Tudo isso pode ser discutido, tudo isso merece ser investigado. O problema é que a gente está na etapa anterior e conduzida pela Polícia Federal, que pode ter o apoio da PGR, que é saber se houve fraude ou se não houve fraude. Trata-se disso a investigação, não de uma omissão possível fiscalizatória ou regulatória do Banco Central ainda. Agora, Luciana, como que a política no geral, eu sei que estamos numa semana de recesso, mas se a gente pegar os agentes, a gente está pegando o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que entrou ontem com a petição. Ele é próximo, sim, ao Supremo Tribunal Federal, já vista como jogaram juntos ali nos processos da trama golpista. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, é alinhado ao Palácio do Planalto, majoritariamente, é próximo ao Palácio do Planalto, ao governo Lula III, que, por sua vez, também é próximo ao presidente do Banco Central, né, que foi indicado pelo presidente Lula, que é o Gabriel Galípolo, né? E o Toffoli acaba, de certa maneira, contrariando pelo menos parte desses agentes, e coloca a Polícia Federal. Como que esse tabuleiro, Brasília está enxergando ali essa decisão do Toffoli? Caio, causa sem dúvida um estranhamento, né? O questionamento é por que tanta pressa de se promover essa cariação no dia 30 de dezembro, penúltimo dia do ano, em meio ao recesso do judiciário. Então, ainda mais enquanto os depoimentos iniciais ainda nem aconteceram. Um outro ponto também é que a cariação, ela querendo ou não, acaba equiparando ali o investigado com o fiscalizador, com o técnico, o diretor técnico do Banco Central, que foi então também um dos responsáveis por investigar essas suspeitas de fraudes, então, causadas pelo Banco Master. E, é claro, acaba também levando o próprio Banco Central ao foco também desse caso todo, suspeitas, eventuais suspeitas do trabalho do Banco Central, se foi realmente efetivo ou não. E o Banco Central é comandado pelo ex-número 2 da Fazenda do governo Lula, Gabriel Galípolo. E também, é claro, essa decisão do Toffoli de se fazer uma cariação tão cedo na fase inicial do processo é bem inusual, é bem incomum de acontecer, até mesmo dentro do histórico dos ministros do Supremo. Então, tudo isso está sendo levado em consideração. O Toffoli, a gente lembra, ele, claro, foi AGU do Lula, foi indicado ao Supremo pelo Lula, mas a relação se desgastou, se desandou já faz muitos anos, especialmente quando o Toffoli negou aquela permissão
ao presidente Lula quando ele estava preso para ir ao velório do irmão. Então, apesar também do Toffoli ter sido indicado pelo Lula, ter essa suposta proximidade pelo Lula, coisa que é muito ressaltada muitas vezes, essa relação já desandou há muito tempo, então, digamos, não tem aí uma conexão exatamente hoje do ministro com o presidente da República. Caio. Professor, tanto o que os meninos colocam, mas de uma maneira geral, advogados de ponta aqui dizendo, né, criminalistas, de como uma decisão dessa, ela fere um princípio básico aqui do nosso sistema judicial, da inexistência do juiz acusador, né? O juiz acusador é uma exceção. E a doutrina diz isso, a legislação diz isso, a jurisprudência do Supremo diz isso. Não tem um risco aí de uma ação como essa subverter essa conquista do nosso sistema judicial, de que o juiz deva ser apenas juiz, não atuar como investigador? E mais do que isso, Caio, o risco de colocar ainda mais em exposição o Supremo Tribunal Federal e a sua postura. Eu tenho sentido que o ministro Edson Fachin, atual presidente da Corte, que é um juiz de postura muito serena, muito autocontida, tem feito um esforço de comedimento para que o Supremo Tribunal Federal volte a uma posição mais oculta, de modo a resgatar a credibilidade e sair do foco da crítica dos atores da polarização política. Quando é tomada uma decisão dessa, que o ministro Toffoli tomou, isso recoloca o Supremo Tribunal no átrio da crítica. Por quê? Embora tenhamos ouvido aí muitos, eu tenho conversado com muitos juristas, embora haja um posicionamento majoritário no sentido de que uma acariação tem que ser provocada por quem é preambularmente o destinatário da prova, que é o próprio Ministério Público, que lá na frente vai fazer o juízo de convencimento em torno de se propõe ou de se não propõe uma ação penal em face de uma pessoa ou de mais pessoas por um suposto crime. Nós sabemos que é possível que o juiz determine de ofício a realização de uma acariação. Mas o que está causando estranheza não é o poder que o magistrado tem de ofício de determinar uma acariação. É que esse poder de ofício é um poder mais de caráter complementar, quando a prova ficou insubsistente, quando a prova está eventualmente contraditória em si, quando o acervo probatório precisa de mais elementos de convencimento, entende? Porque quem deve pedir inicialmente isso é o próprio órgão do Ministério Público. E, neste caso, nós temos uma duplicação da gravidade do problema, Caio. Por quê? Porque, primeiro, o juiz determinou de ofício a realização da acariação no começo de uma investigação. E depois o Ministério Público intervém nos autos e se manifesta no sentido da desnecessidade da acariação e pede que ela não aconteça. E o órgão judicial indefere a manifestação do Ministério Público dizendo que a acariação deve acontecer. Então, isso acaba colocando em exposição, Caio, o próprio órgão judicial, no caso aqui, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez nessa arena do discurso político. Eu volto a dizer, para encerrar, deve haver uma razão muito forte. E é uma razão tão forte a justificar um ato dessa envergadura por parte do juiz relator, o ministro Dias Toffoli, mas uma razão que nós não conhecemos, porque está tudo trafegando em absoluto sigilo e segredo. Nós não conseguimos sequer fazer um julgamento sobre essas elementares, Caio. Daniel? Professor Gustavo Sampaio, ontem nós recebemos aqui no WW o procurador aposentado Sérgio Ferraz, que defendia a declaração do ministro Dias Toffoli de suspeição, de se colocar como não apto para continuar nesse caso. Obviamente, dada a referência ali à viagem que ele fez a Lima para assistir a final da Copa Libertadores, junto com o advogado de um diretor do Banco Master. O senhor é sempre muito ponderado, muito equilibrado nas suas colocações, mas o senhor segue o procurador aposentado Sérgio Ferraz na defesa de que o melhor seria a declaração de suspeição, até como um ato de coragem, de dizer, olha, prefiro não me submeter às críticas.
Acompanhei ontem, Daniel, a participação importantíssima do Dr. Sérgio Ferraz, que é um jurista que sempre tem que ser ouvido por toda a comunidade jurídica nacional, uma grande referência. E eu estou de acordo, sim, porque, veja, o Supremo Tribunal Federal está num campo de excessiva exposição e assim vem sendo nos últimos tempos. Até porque é um tribunal que tem uma hipertrofia de poder, a Constituição lhe deu uma hipertrofia de poder, de maneira que ele nem tem como se esquivar de exercer toda essa autoridade judicial. Mas, é como eu sempre tenho dito, não é questão de um juiz estar ou não em situação de suspeição. Não é questão do juiz se sentir ou não suspeito. É uma questão de reverenciar a credibilidade que o tribunal deve ter, compreende, meu caro Daniel? Então, por mais que eu possa confiar na postura prudente, séria, honesta do ministro Dias Toffoli, toda vez que esse tipo de repercussão acontece, como aconteceu com o caso da viagem, o caso da ida para o exterior, é sempre bom que o juiz se abstenha daquela participação direta, sobretudo numa relatoria, exatamente para não colocar um trabalho que pode e deve ser um trabalho sério em questionamento. Então, é uma maneira delicada a autodeclaração de suspeição de o juiz, ele mesmo, preservar a autoridade do próprio tribunal. Porque os órgãos judiciais, eles precisam, Daniel, da credibilidade e do respeito por parte de toda a sociedade. Muitas vezes a postura de um juiz, ainda que ela esteja sendo correta e bem intencionada, se ela estiver gerando uma colocação em dúvida por parte de um segmento do corpo social quanto à credibilidade do órgão, é melhor a declaração de suspeição. O que não pode acontecer é algum agente externo induzir um determinado magistrado a uma situação de suspeição. Isso é que não pode acontecer. Aí o juiz não se deve declarar suspeito. Mas se os fatos aconteceram à revelia de vontades pessoais, de modo a colocar em questionamento público a credibilidade do atuar de um magistrado, eu estou de acordo com o jurista que se pronunciou ontem aqui no WW, e eu acompanhei, doutor Sérgio Ferraz, no sentido de que o caminho da suspeição é um caminho que colabora para a preservação da credibilidade e da autoridade da corte, não tenha dúvida disso. Agora, professor, parece que todas as regras que a gente tem no nosso sistema penal, no processo penal, constitucional, parece que elas não se aplicam ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem esse caso, né, que ensejaria uma suspeição, que o Toffoli não se declara suspeito, a despeito de ter viajado num jatinho com o empresário, com o advogado e o executivo do Banco Master para ver lá o Palmeiras perder a final da Libertadores. Além disso, o caso do Alexandre de Moraes, né, do ministro Alexandre de Moraes, também ali teria, né, intermediado interesses também do Banco Master junto ao Banco Central. E nada acontece. E tem inúmeros casos, né, que a gente pode citar que essas regras valem para a primeira instância, valem para advogados, valem para todo mundo, mas quando se trata de Supremo Tribunal Federal, nada vale. Parece que há uma intocabilidade, intangibilidade das regras para ministros do Supremo, que ajuda a gente a entender por que é um poder que tem muitas restrições e rejeição de grande parte da sociedade, não necessariamente bolsonarista. Você sabe, Caio, é por isso também que hoje se discute muito a necessidade de um código de conduta dos juízes da mais alta Corte Judiciária da República. O ministro Celso de Mello, aposentado, digníssimo, veio a público recentemente defender isso. Outros juristas pelo Brasil inteiro têm defendido. Por quê? Porque a posição do juiz do Supremo Tribunal Federal é realmente, Caio, uma posição muito delicada. Porque o Poder Judiciário, em um sistema de jurisdição una, o que é o sistema de jurisdição una? É aquele sistema que controla toda a jurisdição no Poder Judiciário, concentra a jurisdição no Poder Judiciário, diferentemente do sistema europeu continental, que é de jurisdição dual, que distribui a jurisdição entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário.
Num sistema de jurisdição una, como acontece também nos Estados Unidos, e copiamos de lá, o poder judiciário já é o poder que dá a última palavra, já é aquele poder do controle. Por isso que ele é um poder absolutamente desarmado, porque ele é o poder que tem a palavra mais forte, tem a palavra final. E dentro do poder judiciário, que tem duas instâncias ordinárias, os juízes de direito federais, do trabalho, eleitorais, militares na primeira instância, tem uma segunda instância com os desembargadores de Estado, federais, do trabalho, eleitorais, e tem ainda a instância dos tribunais superiores. Num poder judiciário desse, a instância mais alta qual é? É o Supremo Tribunal Federal, é a Corte Suprema. Num tribunal como o nosso, que diferentemente dos outros 93 tribunais da República, não se submete ao controle do Conselho Nacional de Justiça, exatamente por ser a Corte Suprema da República, Caio. Então, o juiz do Supremo Tribunal Federal, ele é aquele que dá a palavra final dentro de um poder que já dá a palavra final. Então, ele precisa ter um esforço, empreender um esforço extraordinário para concluir. Para quê? Não só para ser honesto, como ele deve ser, mas para parecer ser honesto, para não deixar o tribunal entrar em crise de credibilidade social e política e não deixar o tribunal ser colocado na berlinda da política, como muitos fazem. Então, o melhor caminho nessa hora é uma autodeclaração de suspeição para tirar o tribunal do ponto de envergadura da crise, Caio. Não tenha dúvida disso. Talvez seja sonhar muito para a gente, né, professor? Professor Gustavo Sampaio, agradeço muito aí tirar a sua noite de Natal conosco. Te desejo tudo de bom, Feliz Natal. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado, Caio, Luciana, Daniel e a todos que nos acompanham. Para todos, um felicíssimo período natalino. Boa noite.